Estamos gravando. Ok, isso aqui parece estar funcionando corretamente. Vamos ver. Acho que é isso mesmo. Então vamos lá, senhores. Dúvidas? Dúvidas? Então, não há? Vamos avançar com a matéria. Me lembrem no final da aula de falar sobre a matéria da prova. Ok? Vamos ver até onde a gente vai. Aí no final desta aula, que a prova está marcada para segunda-feira. Então hoje a gente conversa um pouco sobre isso no final. Então nós chegamos no começo, começamos o tópico 4. Então vamos abri-lo aqui. Exame no PDF no website. Notas tópico 4. Chegamos até a falar desse gráfico aqui. E aqui na parte da matéria, falamos disso aqui. Então, se não me falha a memória, nós falamos disso aqui, vamos entrar nisso aqui, não era isso? Nós vamos começar a teoria clássica da inflação, não foi? A gente terminou a página 1. Alguém discorda? Ninguém protestou, então a gente vai em frente. Então, eu acho que foi isso. A gente terminou a página 1 e vamos começar a página 2. Entrar na página 2. Então, vamos falar da chamada teoria clássica da inflação. Clássica aqui, para deixar claro, não estamos falando dos gregos e dos romanos. Clássico aqui quer dizer, se não exatamente os primeiros, mas alguns pensadores, pelo menos antes do Keynes, basicamente final do século XIX, princípio do século XX. Então, a gente vai criar um conceito aqui que nós vamos chamar valor da moeda. Esse conceito de valor da moeda, ele está associado ao poder de compra da moeda. Ele é mensurado pura e simplesmente por 1 sobre P. Então, por quê? Veja bem, se você tem 100 reais e o preço de um bem que você quer comprar, por exemplo, batata é 5, você pode comprar 20 unidades do bem em questão. Então, você mensura o poder de compra de uma certa unidade monetária, em termos do bem que você está preocupado com, fazendo essa conta. A quantidade de moeda que você tem dividida pelo preço, ou seja, M sobre P. Quantidade de moeda dividido pelo preço do bem. Então, simplesmente, o que esse 1 sobre P mensura, ou de P é um índice de preços, é o poder de compra de uma unidade monetária em termos da cesta subjacente ao bem ou ao de acordo com o índice de preços que você está tomando como está utilizando. Perguntas até aqui? Não? Então, agora nós vamos entrar no próximo tópico, onde vamos falar moeda e determinação do nível de preços. Determinação de P. E, para tanto, a gente vai usar essa figura 1 que está aí no quadro. Quer dizer, no PDF, desculpa. Tenho usado a palavra quase para outra coisa. Então, vamos ver se eu consigo reproduzir essa moeda, esse gráfico aqui no quadro. Então, a ideia é simplesmente o seguinte: a gente vamos fazer um gráfico simples, vamos trabalhar apenas com o primeiro quadrante. Estaremos assumindo que todas as variáveis envolvidas são não negativas. Então, a gente vai colocar no eixo horizontal quantidade de moeda, vamos denotar isso por M, e 1 sobre P. Mas que conceito de moeda é essa? M0, M1? Pode ser qualquer um dos dois. É irrelevante, a gente não vai estar preocupado aqui se é o M0, M1 com esse conceito. Vamos deixar em aberto esse ponto. E no eixo vertical a gente mensura 1 sobre P, onde o P é o nível de preços, como já tínhamos falado. Então, a gente vai dizer que existe uma curva
que eu vou chamar de... Não sei porque eu chamei de D1. Eu acho que no meu modo de ver, esse 1 que aparece aqui, não deveria aparecer. Inclusive, para a próxima versão das notas de aula, eu vou... Não, tem um motivo para ele aparecer, desculpe. Tem um motivo, tá. Não, não tem não. Não deveria, ele não deveria estar aparecendo ali. Mas talvez tenha sido copiado do livro, não sei. Mas também ele não atrapalha. É desnecessário, mas também ele não está errado, esse subscrito. Então tem essa curva D, ou D1, que corresponde à chamada demanda por moeda. Então a ideia é o seguinte: quanto maior for o valor da moeda, lembra que esse 1 sobre P é o valor da moeda, mais desejada ela será. Então maior será a quantidade demandada. Então, à medida que... Então a ideia é assim, para 1 sobre P é próximo de zero... desculpa, falei o contrário. Mais oneroso é você carregar moeda. Porque você está abrindo mão de comprar coisas. Tá? A ideia é a seguinte: para carregar moeda, você está abrindo mão de comprar. Você tem recursos na sua carteira, você está abrindo mão de comprar batata, cebola, outras coisas que você poderia comprar com aqueles recursos que estão parados na conta corrente ou na sua carteira. E quanto maior for o poder de compra da moeda, ou seja, maior for o valor da moeda, maior vai ser o sacrifício que você vai estar fazendo em termos de deixar de comprar coisas que você poderia desfrutar de. Consequentemente, existe uma relação decrescente entre a quantidade de moeda que as pessoas desejam reter, ou seja, a demanda por moeda, e esse 1 sobre P, que é o valor da moeda. E a gente vai colocar aqui agora uma reta vertical. Então, esse 1 que está aparecendo aqui, esse M1, observe que a gente viu usando, conforme ele fez, M0, M1, onde o 0 e o 1 têm o mesmo tamanho que o M, né? Então não são subscritos. Enquanto que aqui ele aparece subscrito, por exemplo, na situação inicial, que a gente chama de 1, então vai ter situação ferro. Em outro gráfico, situação 2. Então, esse 1 aqui é um subscrito, não quer dizer moeda no conceito M1, não. Então, a nossa ideia é que a chamada oferta de moeda, ela, nesse espaço aqui de quantidade de moeda e valor da moeda, ela é representada por essa linha vertical. E lembra que a oferta, se você pensar, por exemplo, no M0 é controlado pelo Banco Central, o M1 o Banco Central pode impactar também. Então, a ideia é que o Banco Central não reage a variações em 1 sobre P. Não muda a oferta de moeda. Então, seja qual for o valor de 1 sobre P, por exemplo, esse aqui é 10, vai ter um certo valor para a oferta de moeda, esse aqui é 8, teremos o mesmo valor. Então, essa reta vertical, ela quer dizer, dentre outras implicações, uma consequência a dizer que a oferta de moeda é essa reta vertical, é que o Banco Central não muda a oferta de moeda em decorrência de mudanças em 1 sobre P. Então, a gente tem a interseção entre demanda e oferta nesse ponto, que, conforme nas notas de aula eu chamei de A1, então a gente tem esse ponto aqui, esse valor para 1 sobre P. Você poder colocar aqui 1 sobre P com parênteses 1, mas associado a ele tem um nível de preços P1, né? Então, a ilustração no gráfico é desse tipo. Então, a gente ilustrou no gráfico, colocou 1 sobre P1, subscrito no 1, e não na fração inteira. Então, isso ilustra a determinação do 1 sobre P. E, obviamente, na hora que você sabe quem é 1 sobre P, você sabe quem é P. Tá? Então, esse gráfico simples ilustra a determinação do nível de preços. Mas é uma coisa importante. Isso é para o longo prazo. Peço que os senhores olhem no penúltimo bullet item aqui. Aparece aqui a expressão longo prazo.
Tá? Então, o que seria esse equilíbrio, perdão, o que seria esse longo prazo? Não está claro se é 1 ano, 2 anos. A ideia pode pensar assim: na ausência de choques, não vai haver ausência de choque no mundo real, sempre tem alguma coisa acontecendo. Uma guerra no Golfo, que impacta o preço do petróleo e tem impacto sobre todas as economias, várias as principais economias do mundo, ou a eclosão de uma pandemia, tá? Ou então tem uma notícia positiva, ou o clima excepcionalmente bom num dado ano, então a safra é muito grande, a economia, devido à safra agrícola grande, a economia cresce num dado ano, por exemplo. Então, mas tem sempre novidades acontecendo. Mas suponha que a gente pudesse chegar numa situação onde não houvesse esses choques. Aí a economia a economia convergeria para uma situação que seria o equilíbrio de longo prazo. Então, o equilíbrio de longo prazo, de forma simplificada, é o estado para o qual a economia deveria convergir se não houvessem choques, ou seja, a política do governo não muda, não acontece pandemia, não tem uma guerra, não tem crise de petróleo, nenhum desses eventos se concretiza. Tá? Então, evidentemente, o longo prazo é uma situação, nesse sentido, é uma situação idealizada. Tá? Então, a ideia aqui, por trás desse gráfico aqui, isso aqui determina esse gráfico ilustra a determinação do 1 sobre P ou do P, que é a mesma coisa, no longo prazo, naquele sentido que a gente falou. Então, podemos até tentar deixar esse ponto mais claro. Basicamente, o S, exatamente a ideia que está por trás da curva de essa aqui é de supply, que é a palavra em inglês para oferta, é simplesmente essa reta vertical. Então, a ideia é assim: no longo prazo, o Banco Central vai deixar a oferta de moeda fixa num certo patamar. E você pode pensar que se o comportamento, basicamente, é chamada equação quantitativa, ela é também uma teoria, uma explicação para demanda por moeda. Então, a ideia é simplesmente a seguinte: as pessoas vão querer uma... Então, aqui para deixar claro, falando demanda. Você joga o V para o lado direito, vai ficar desse tipo aqui. Vai ter o P e o Y. Então, agora a ideia é que no equilíbrio de longo prazo, o PIB real, aqui o Y, o PIB real, ele está determinado. Não depende, a ideia é que ele não depende de fatores monetários. Então, no equilíbrio de longo prazo está dado. A economia não teve choque, então todas as economias trabalhando com plena capacidade. Então, o PIB está dado. Então, essa barra aqui para dizer que está dado. Vamos assumir que isto aqui está dado também. V. Então, o que acontece? Na hora que eu fixo V e o Y, esta igualdade, ela determina uma relação crescente entre o M e o P, né? À medida que o P é fixado em Y e V, se o P aumentar, o M aumenta e vice-versa. Como tem uma relação crescente entre M e P, a consequência é que tem uma relação decrescente entre M e 1 sobre P. Ok? Então, essa representação, você pode pensar que essa curva de demanda que está aqui é uma representação da equação quantitativa. Ok? Então, aí, só para lembrar, o Y está dado, o PIB no real, e o V é a velocidade com que a moeda gira, ou seja, o número vai depender do número de transações que as pessoas desejam realizar. Então, a quantidade de moeda que elas vão querer carregar no equilíbrio de longo prazo é dado pelo V, o número de transações que elas vão estar associado ao número de transações que os agentes querem fazer, depende do P, ou do 1 sobre P,
e depende do Y, quer dizer, supostamente está dado aqui. Tá? Aí eu menciono, depois, no PDF, que a segunda escala adotada no livro é desnecessária. O meu modo de ver é desnecessária. Tem que achar isso aqui. Acho que é o capítulo 17 esse, não é isso? 17. O livro coloca esse gráfico que eu coloquei aqui, ele coloca um eixo adicional, eu vou ilustrar aqui em vermelho. Saiu preto, desculpe. Ai, difícil, tem dificuldade de fazer linha reta aqui. Tá, saiu uma linha mais ou menos reta. Então ele coloca aqui P, e a ideia então é que o P cresce para baixo. Então, se aqui, por exemplo, é 2, aqui seria 4, aqui seria 6, tá certo? Aí ele então diz aqui, você acha um valor aqui, então, se aqui é 1/5, por aqui você teria, não poderia ser 1/5, né? Então, por exemplo, aqui seria igual a 1/3, e aqui você teria 3, tá? Eu não vejo necessidade de trabalhar com esse gráfico, com essa escala da direita. Eu simplesmente suprimi aqui nas notas de aula. Não entendo que ela é absolutamente desnecessária. Basta lembrar o seguinte, achou 1 sobre P, e tem que lembrar que 1 sobre P está inversamente, se relaciona de forma inversa com P, evidentemente. Então, se 1 sobre P cresce, o P tem que cair. Perguntas até aqui? Não? Então, vamos continuar avançando. Desculpe, alguém se opõe que eu apague o quadro? Aí, desculpe, tinha uma pergunta aqui há muito tempo, Juliana, eu não via. Ainda existe a dúvida, Juliana? Eu vi a pergunta no chat agora. Ok, obrigado, desculpe. Então, como eu disse, gente, perguntas sendo feitas no chat, eu não falando nada, por favor, faça oralmente, ou acho que levante a mão, aquele negócio de levantar a mão, que pelo menos apita aqui para mim. Ele faz normalmente um barulho quando a pessoa levanta a mão. Os efeitos de uma... Então, próximo bullet item nesse PDF, os efeitos de uma injeção monetária. Injeção monetária, ou seja, uma expansão na quantidade de moeda que existe na economia. Então, vou colocar um S, o superescrito S. Então, eu já usei aqui MD para deixar claro que estou falando demanda por moeda, MS para falar oferta de moeda. Então, hoje a gente quer fazer o seguinte exercício. Há uma expansão na quantidade de moeda na economia. O Banco Central injeta moeda na economia. E a gente ilustra isso com a figura 2. E a última linha que tem embaixo da figura 2 é preciso explicar o gráfico, ver apêndice, é importante. Vamos discutir isso bastante hoje. Realmente, fazer gráfico aqui é chato. Eu cheguei a testar usar esse equipamento com régua, mas não funcionou muito bem também. Tem um recurso aqui de você passar, aqui em cima parece uma régua, mas até hoje já tentei usar essas coisas, senhores, desculpe, é demais para mim. Que saudades do mundo do ensino presencial, daquele mundo maravilhoso que existia antes da pandemia. Eu era feliz e não sabia. Então, vamos lá. Na situação inicial, a gente tem uma certa oferta de moeda que estamos denotando por M1, então a curva que eu vou chamar agora de S1, uma curva de demanda por moeda, o equilíbrio inicial, que é o ponto A1, e o 1 sobre P em equilíbrio, que é o 1 sobre P1. Então, essa é a situação inicial, ou seja, antes da expansão monetária. Por algum motivo, que a gente vai discutir qual é, o Banco Central efetua uma expansão monetária, injeta moeda na economia. Então, observe que M2 é maior que M1, a oferta de moeda agora é dada por essa curva que eu chamei de S2. O novo equilíbrio se dá no ponto A2. E aí a gente tem o 1 sobre P no novo equilíbrio, que eu chamei de 1 sobre P2, com subscrito no P.
Alguém quer fazer uma pergunta sobre esse gráfico? Pergunta sobre o gráfico, gente, importante. Então, pedir isso aí. Vocês têm aí 30, 20 segundos para olhar para o gráfico, seja esse que está no quadro ou que vocês têm no PDF, que está melhor do que o do quadro, evidentemente, e certificar que você entendeu. Boa pergunta, Juliana. Ah, é só uma letra que eu usei para equilíbrio. Poderia usar outra, X, Y. Y não seria bom usar Y, porque Y já é o PIB, né? Eu não. O comum, ao invés de usar A, é usar E. É mais comum usar E, que a primeira letra da palavra equilíbrio, tanto em português como em inglês. O problema é que mais à frente o E vai ser taxa de câmbio. Então eu quis usar outro letra. Então eu usei A. Tá? Perguntas? Vamos lá. O Augusto. Letra. P é preço. O índice de preço, o nível de preço da economia. S, oferta. D, demanda. M, quantidade de moeda. Tá? D é demanda por moeda, S é, nesse gráfico aqui. D é demanda por moeda, o S é oferta de moeda. E o P é o nível de preço. E lembrando que 1 sobre P é o valor da moeda. Perguntas? Tamires, ainda tem dúvida? Tamires. Aonde. Vamos lá, Tamires. O primeiro gráfico, o gráfico 1. Tem alguma dúvida sobre o gráfico 1? O que estava antes desse gráfico, no quadro, no PDF está um pouco acima. Ok, então o que aconteceu? Vamos lá, vamos ver se eu acho que eu consigo fazer. O que acontece aqui? Ctrl Z funciona relativamente bem. Isto aí é essencialmente o gráfico 1. Tá? Só um minutinho, Juliana, espero responder tudo. Isso aí é o gráfico 1, essencialmente. Aí eu digo o seguinte: o Banco Central, por um motivo que a gente não vai discutir, ele aumenta a quantidade de moeda na economia. É uma injeção, os economistas chamam de injeção monetária, uma expansão da oferta de moeda. Ou seja, ele compra, por exemplo, compra títulos no mercado aberto. Ah, por quê? Não vamos discutir aqui. A ideia é a seguinte: agora tem mais M na economia, mais moeda. Então, e essa aqui era a quantidade de moeda antes. A nova quantidade de moeda vai ter que ficar à direita, maior. Por isso aqui é 5, esse aqui é 10, por exemplo. Aí precisa de uma nova reta vertical. O S2. Essa nova reta representa a. Eu tive uma ideia, que tem cor. Colocar em preto as novidades. Então, tem a quantidade de moeda agora é maior, é dada por esse M2, maior que M1, né? Consequentemente, a oferta de moeda, que antes era representada pela curva S1, agora é representada pela reta S1, agora é representada pela reta S2. O equilíbrio, ou seja, o cruzamento, a interseção entre oferta e demanda, se dava no ponto 1, agora se dá neste outro ponto aqui, A2. E o P de equilíbrio, ou 1 sobre P de equilíbrio, agora está aqui. Tá? Então, ainda não esqueci da sua pergunta, Juliana. Então, vamos lá. Alguma dúvida sobre esse gráfico ainda, senhores? Tamires? Dominique, sim, 1 sobre P cai. Tá? Por exemplo, aqui embaixo é 0, aqui é 5, aqui é 10, para cima é 20. 1 sobre P cai, sim. Já já a gente vai discutir isso. Então, se ninguém protestar, eu vou assumir que todo mundo entendeu esse gráfico.
Então, vamos em frente. Então, o que aconteceu? Basicamente, só lembrar, a gente tem duas variáveis aqui, que chamam variáveis endógenas, que são determinadas dentro do modelo, ou seja, a interseção da oferta e demanda te permite achar preço e quantidade de equilíbrio. O equivalente de preço aqui é 1 sobre P, né? E a quantidade é o M, mas o M estava dado, que o governo fixou. Então, na prática, a única variável que a gente determina aqui é 1 sobre P, essa variável do eixo vertical. Então, o que aconteceu? Houve isso aqui, ó. 1 sobre P caiu, a moeda passou a valer menos. Consequentemente, a gente sabe que o preço, o P aumentou, né? Tá? Juliana, então a grande conclusão desse gráfico é que tem o 1 sobre P cai e o P aumenta. Perguntas? Ok. Então vamos agora entrar numa parte que às vezes as pessoas têm problema. E vai ser relevante, porque senão, se a matéria não cair nessa prova, cai na outra. E isso que a gente vai falar agora é o seguinte: é importante. É preciso explicar o gráfico, ver apêndice. Desculpe. Alguém se opõe que eu apague o gráfico? Gráfico não, quadro? Vamos para o tal do apêndice, o final do PDF, antes dos gráficos com os dados do IPCA, da Base Monetária no Brasil. Falando na página 6 do PDF. Apêndice, explicando um gráfico. Então, eu digo, estamos fora do livro, ou seja, isso que tem aqui não tem no livro. Aí eu coloco no bullet seguinte, na bolotinha subsequente. Sempre, em negrito. Sempre. Toda vez. É uma regra para este curso. Que houver um exercício que envolva um gráfico, será necessário explicá-lo. Tá? O que é essa explicação? A gente vai ver mais à frente. Basicamente, é um texto embaixo. Eu acho que é melhor embaixo do gráfico, mas pode ser do lado também. Um texto acompanhando o gráfico, contando para o leitor o que está acontecendo. O que eu estou dizendo? Por exemplo, aquele gráfico que eu acabei de apagar aqui, que eu posso botar de volta. Por exemplo, esse aqui, o Menkel, no texto dele, ele não chama de, olha, houve injeção monetária, o que acontece está ali no gráfico, olha para o gráfico e se vira. Não, ele não faz isso. Como qualquer autor, digno da palavra autor, ele diz, olha, ele fala, tem o gráfico e há comentários, uma explicação detalhada do gráfico. E vamos fazer, então, isso aqui. Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, eu apresento o seguinte, segue-se uma receita de bolo, ou seja, um conjunto de procedimentos para explicar um gráfico. Essa receita envolve o seguinte, elabore um pequeno texto que aborde os seguintes 5 pontos. Curvas iniciais, equilíbrio inicial, deslocamento das curvas, novo equilíbrio, comparação dos equilíbrios. A gente vai fazer tudo isso. Tá? Então, basicamente, o que eu estou dizendo é o seguinte, a explicação do gráfico funciona, pelo menos aqui vai funcionar assim, é melhor começar aqui que os gráficos são bem simples. Os gráficos no fim do curso ficam mais complicados, a explicação é mais trabalhosa, que às vezes você vai ter 2, 3 gráficos juntos na mesma figura e tem que explicar eles simultaneamente. Então tem que já começar a prestar atenção nesse ponto agora. Então, você tem que listar um pequeno texto que inclua, você fale das curvas iniciais ou da situação inicial, do equilíbrio inicial, do deslocamento das curvas, ou, às vezes, eu coloquei no plural o item 3, deslocamento das curvas. Às vezes é uma única curva que se desloca, né? Então, falar do novo equilíbrio, ou seja, do equilíbrio final, que surge após o deslocamento das curvas e comparação dos equilíbrios. Então, vamos lá. Vamos meter a mão, colocar a mão na massa e aplicar, entre aspas, essa receita de bolo. A título de ilustração, consideraremos, né? Essa palavra aqui não está boa, consideramos, ou podemos considerar, iremos considerar
um exercício similar, ou seja, estou dizendo o seguinte, esta palavra aqui não estava boa, não, bota alguma outra coisa. Iremos considerar ou consideraremos um exercício similar ao da figura 2, página 337, que é o que a gente acabou de fazer. Só que aquele que a gente acabou de fazer, a gente fez com uma expansão monetária. E eu vou dizer, eu vou fazer o contrário. Mais um exercício. Vamos fazer, ao invés de uma expansão, uma contração monetária. Lembrando, este gráfico aqui foi para uma expansão. Eu vou fazer o mesmo exercício, só que ao invés da expansão, teremos uma contração monetária. Segue-se o gráfico e a sua correspondente explicação. Então, o gráfico está aqui no fim da página. Eu vou desenhar esse gráfico no quadro para a gente verem junto o que está acontecendo. Então, vamos lá. Eu vou usar apenas preto. Eu não quero me acostumar a usar o recurso de cor. Pelo menos aqui. Mas deixar claro que dá para fazer tudo sem cor. Então, que o gráfico é bem simples, como os gráficos são aqui. E acho que é melhor, que às vezes, por exemplo, você usa um preto e um cinza, não fica bem, você tira a sua foto no dia da prova e vê que a cor não fica boa, é melhor se acostumar a fazer tudo com uma cor só. Então, é o exercício reverso do que nós tínhamos antes, do que nós fizemos agora há poucos minutos. Então, temos aqui uma curva de oferta de moeda, a curva S1, e uma curva de demanda por moeda. Tem aqui o equilíbrio A1, que é o equilíbrio na situação inicial, ou seja, antes da expansão antes da contração monetária. E aí, por um motivo que nós não vamos discutir, a gente vai simplesmente assumir que o Banco Central retira a moeda da economia. Ele efetua uma venda de títulos no mercado aberto. Então, ele entrega títulos para os agentes e recebe moeda. Então, ele enxuga a liquidez da economia. Então, a quantidade de moeda que antes era dada por M1, agora é dada por um valor menor, ou seja, que tem que ficar à esquerda, um M2, e a nova curva de oferta de moeda então, é dada por essa reta S2. O novo equilíbrio é o ponto A2, e o P de equilíbrio é P2, ou 1 sobre P é 1 sobre P2, né? Então, a gente vê aqui que houve uma queda no 1 sobre P. Não, a queda não, desculpe. Passou daqui de 1 sobre P1 para cá, né? Houve um crescimento de 1 sobre P. E, consequentemente, o delta P tem o sinal oposto, é negativo. Eu não falei no outro exercício. Um aumento no M gera um aumento no P. Aqui aconteceu uma redução no P, gerou uma queda uma redução no M, gerou uma queda no P. Então, nesse exercício aqui, redução do M, no longo prazo, queda de P. Perguntas? Até aqui. Não? O gráfico, alguém quer fazer uma pergunta sobre o gráfico? Então, vem agora a tal explicação. Eu vou até fazer o seguinte para a próxima versão do nosso. Vou botar o gráfico e a explicação na mesma página, que fica mais fácil de ver. Vou botar uma quebra de página. Aqui. Quebra de página. Eu gosto de é melhor ter os dois na mesma página. É mais fácil de ver. Ver se eu consigo fazer aqui na mesma tela. Isso aqui realmente. Eu vou ter que fechar isso aqui. Então, isso aqui. Vamos lá. Não vou conseguir botar na mesma tela. Não fica na mesma tela. Tem um caminho para isso, que é o glorioso. Vamos lá, print screen. Olá.
Agora aqui. Deletar. Este sujeito, editar, colar. Consegui botar aqui. E talvez... O negócio rodou, pô. Pronto. E vamos ver se esse aqui... vou copiar e colar isso aqui também. Print screen de novo. Editar, colar. Não. Print screen, colar. Está aqui. Já entendi o que houve. Colar. Ok. Cabe aqui, então. Fica muito triste se não funcionar. Ok. Após algumas percalços, consegui colocar tudo aqui na mesma tela. Então, vamos ler isso aqui juntos, senhores. Lembrei que eu quero mais uma... Aproveitar, agora tem esses recursos aqui. Vou brincar bastante, então. Vamos lá. Mais isso aqui. Quero print screen de novo. Voltar aqui. Colar. Selecionar. Vamos ver se consigo encaixar isso aqui em algum lugar. Editar. Colar. Ok. Então, comentário para roteiro está aqui. Que eu chamei de receita de bolo. Então, vamos lá, senhores. O que o nosso roteiro pede? Temos que falar das curvas iniciais, primeiro passo. Depois falar do equilíbrio inicial. Depois falar do deslocamento das curvas. Depois falar do novo equilíbrio, o equilíbrio final. E fazer uma comparação dos equilíbrios. Então, vamos lá. Aplicar esse roteiro de bolo. Quer dizer, está feito no textinho abaixo. Então, a demanda de moeda é descrita pela curva D. Aí você olha para o gráfico, tem lá uma curva D. No tocante à oferta, que oferta? Oferta de moeda, evidentemente. Na situação inicial, ou seja, antes da contração monetária, ela era ilustrada pela curva S1. Ok, tem uma curva S1 lá no gráfico. Então, vamos pausar aqui. Vamos ver se eu consigo, utilizando cores, ilustrar o que eu estou querendo dizer. Não, acho que é melhor. Vou botar aqui um bulletzinho. Começa aqui. Ó. Se tem começa aqui e acaba aqui. Tá claro isso para todo mundo? Agora a próxima cor vai ser o vermelho. Verificamos, então, que o equilíbrio inicialmente ocorria no ponto 1 e o valor da moeda era igual a 1 sobre P1. Pronto. Isso aqui encerra o ponto 2. Desculpa, deixa eu agora... Diabo, quando isso aqui acontece... Não tem nenhuma pergunta no chat, nem nenhum momento. Espero que eu consiga tocar até o fim. Que essa figura correu um pouco para a direita aqui. Já comentei com os senhores. Deixa eu tirar o mouse daqui. Eu bati no cursor do mouse que fez isso rodar. Após a contração monetária, que era a mudança que aconteceu, que é gerar o deslocamento das curvas, após a contração monetária, a oferta passa a ser representada pela curva S2. Então, a gente quer uma cor aqui. A gente já usamos o verde, vermelho. Vou usar agora esse cinza aqui. Não, peguei o preto. Eu queria pegar o cinza, não sei. Cinza.
Esse é o único. Então, há exercícios mais complicados, onde várias curvas se deslocam, assim, no plural, mais do que uma. Aqui apenas uma curva se deslocou. Então, isso aqui, que está marcado em colchete cinza, encerra o ponto 3. Alguma pergunta até aqui? Não? 4. Novo equilíbrio. Para isso aqui, eu vou pegar, então, outra cor, vou usar o azul que a gente ainda não usou nesse exercício. Podemos observar que o equilíbrio passa a ocorrer no ponto A2, com o valor da moeda igual, sendo o valor da moeda, ou com o valor da moeda igual a 1 sobre P2. Ou com o correspondente valor da moeda, assumindo o valor 1 sobre P2, uma coisa desse tipo. E o último ponto, a chamada comparação dos equilíbrios, que eu vou tentar usar um cinza clarinho, que é daqui até o final. Começa aqui. Como 1 sobre P2 maior que 1 sobre P1, é só olhar, a gente olha para o gráfico, a gente vê isso, né? 1 sobre P2 é maior que 1 sobre P1. Concluímos que P2 é menor que P1. Logo, ocorreu uma queda no nível de preço. Perguntas? Bom, então por que isso é importante? Como eu falei, tem gráfico, tem que explicar o gráfico. Então, se cair exatamente essa questão na prova, seja agora na próxima prova ou na outra, cair exatamente essa questão, eu vou botar exatamente esse exercício, a resposta correta envolve desenhar o gráfico corretamente e colocar uma explicação dessa. Gente, então, não esqueçam, nesta disciplina, todo gráfico precisa de uma explicação. Perguntas até aqui. Bom, então é isso. O que é a explicação? Um textozinho desse tipo. O padrão do texto é que pudesse, a minha expectativa é que o texto pudesse ser incorporado a um bom livro-texto. Chamando a atenção que eu estou pedindo um texto, um parágrafo, 2 parágrafos, não estou pedindo uma lista um slide de PowerPoint, bullet items, tópicos, não. Um textinho completo. Tá? Agora, um pequeno comentário que surgiu recentemente no mundo, neste mundo do ensino online. O que aconteceu? Gente, no mundo pré-pandemia, eu dava as minhas provas, eram provas presenciais sem consulta. Então, não acontecia de chegar numa prova, o aluno caiu uma questão que eu tinha resolvido em sala, e dado, ou que eu tivesse colocado uma questão numa lista de exercícios, dado um gabarito completo, com a resposta completa. Como a prova era sem consulta, não acontecia de um aluno simplesmente reproduzir ipsis literis todas as palavras da minha resposta, tá claro? Bom, aí agora outro dia aconteceu que eu coloquei uma questão parecida e alguém simplesmente quase que copiou e colou. Se nessa questão fosse expansão monetária ao invés de contração, ele mudaria aqui. Mudaria só isso aqui, né? Após a expansão monetária, aí trocaria. Então vamos lá, gente, só para não ter dúvida. Simplesmente reproduzir com pequenas modificações a minha resposta que eu coloquei num exercício que eu fiz em sala ou numa prova anterior, que vocês têm provas anteriores aqui, disponível no website. Não pode, né? Até porque a prova é com consulta. Então, a ideia, veja bem, você vai poder, com a prova com consulta, você nem precisa decorar essa receita de bolo. Você vai poder consultar a receita de bolo. Mas você vai ter que escrever o seu texto na hora. Tá claro isso para todo mundo? Obrigado, eu vi, a Vitória fez assim. Obrigado, Vitória. Então, vou tentar dar mais um exemplo aqui. Vamos lá. Por exemplo, a gente tem nos exames, o de 2020.2 aparece ali. E se vocês forem olhar, que essa matéria caiu na segunda prova, não caiu na primeira. Não sei se vai cair na primeira prova. Caiu essa questão aqui, ó. Só que ao invés de contração, expansão monetária, tá legal? Mas você copiou e colou. Mas eu copiei e colei de mim mesmo, né, gente? Tá certo? Eu acho que... Mas até, inclusive, aqui, só para um pequeno ponto. Acho que, por exemplo,
hoje a pessoa jogar no Google modelo de contrato ou de petição para entrar com uma ação de trabalho para advogado, está cheio. Eu não sei se é um problema um advogado pegar uma petição, simplesmente botar o nome dele no topo, o nome do cliente, mudar as coisas. Eu não vejo, acho que não tem pretensão de originalidade intelectual naquilo lá. Não vou entrar nesse ponto, mas por exemplo, copiar e colar quando no seu livro, vai escrever um livro, não, de jeito nenhum, numa monografia, não. Um trabalho que um professor pede para você fazer, não. Então, a prova que você vai estar fazendo em casa, com consulta, você também não pode copiar e colar. Aí não é uma boa ideia. Inclusive, assim, não é de bom grado colocar o seu nome no topo de um documento do qual você não é o autor. Nunca é uma boa ideia. Nunca é uma boa ideia. Inclusive, vocês podem ver aqui, eu deixo claro aqui, ó. Este documento consiste em notas de aula, tá? Acho que isso, imagino que isso deixa claro que é baseado no livro, que eu não tenho nenhuma pretensão de ser o autor disto aqui, tá? Ok? Quer dizer, de ser autor das ideias que estão aqui, tá? Não tenho pretensão. Então, esse gráfico aqui, como eu digo, tá, figura 1, do livro foi tirado. Não tenho pretensão de ser o autor disso. Tá? Mas edição não é uma boa prática, de qualquer maneira, a gente ficar copiando e colando nosso nome lá em cima e com cópia, não é uma boa ideia. Em particular, então, deixando claro, caiu em prova uma questão parecida, ou quase idêntica, ou bem parecida com aquilo que eu fiz em sala, ou que tem na lista de exercício, com uma resposta completa, é importante que você elabore seu próprio texto. O texto que eu estou falando, o gráfico. O gráfico, bom, também tem na inscrição da prova. É tudo feito à mão. Você vai ter que desenhar esse gráfico, tá? Vai ter que desenhar esse gráfico, mas possivelmente vai ficar parecido, né? Mas, idealmente, a distância em centímetros que você tem aqui não seria a mesma, né? Bom, também se aumentar isso aqui, muda, tá? Mas, assim, acho que o ponto é o texto. Não pode ser copiar e colar, que tem que escrever a exigência. Tem que ser tudo escrito à mão na prova, mas não simplesmente transcreva ou copie o que eu faça o seu próprio texto. Perguntas? Fala, Vitória. Faz diferença se eu faço uma curva de fato ou uma reta no gráfico? Não tem diferença, não. Aqui, na verdade, inclusive, eu desenhei uma linha reta, acho que o livro também. Não, o livro desenhou como uma curva. É curva. Curva, faz mais sentido ser curva, mas para o que a gente faz aqui, a linha reta funciona perfeitamente. Então, assim, no meu caso, quando eu posso desenhar linha reta, eu prefiro. Por quê? Porque às vezes eu fiz curso de desenho geométrico quando era um pouco mais jovem que os senhores, antes de ir para a universidade. Inclusive, eu sei traçar retas paralelas usando esquadro e régua, tá? E dependendo, eu faço isso. Aqui nem tanto, que acho que todos os gráficos eu desenhei num programinha desses do Paint, alguma coisa. Mas já teve cursos que eu lecionei onde eu tinha vários gráficos feitos à mão. Então, que tinha retas paralelas. Eu prefiro desenhar a linha reta. Mas, estritamente falando, não deveria ser uma linha reta. Posso até te dizer por quê. Porque, veja bem, se você pega... Eu vou fechar... Posso fechar isso aqui, gente? Esse quadro? Vou começar a abrir um novo. Sim, professor. Porque esse aqui eu dei um zoom nele. Depois que dá um zoom, não sei... Não, quero cancelar, não quero salvar nada. Arquivo novo. Não quero salvar. Pronto. Eu tinha falado que isso aqui você tinha essa... Vou botar azul aqui. Então, você poderia dizer que a moeda era isso aqui, uma constante, 1 sobre V, que é uma constante, vezes P, vezes o Y que está fixo. Então, você pode escrever tudo isso assim, da seguinte maneira. Y barra sobre V barra, isso é uma constante, e multiplica 1 sobre P. Tá? Isso aqui, essa fração aqui, vou botar mais bonito, desculpe. 1 sobre P. Essa fração aqui é igual a P, tá? Então, observe o seguinte, na prática, você lembra quando a gente tem esse tipo de gráfico assim, y igual a K, onde K é uma constante positiva? K é maior que zero. Então, o gráfico, quando você desenha aqui, por exemplo, no primeiro quadrante, na verdade, se eu desenhar nos dois quadrantes, seria algo desse tipo aqui. Assim, total, os dois eixos, tá?
Então, o desenho do livro é mais próximo disso aqui, ó. Tá? Então, estritamente falando, não, se você partir da equação quantitativa, aquilo lá nunca vai ser uma linha reta. Eu desenhei linha reta, pode desenhar linha reta para tudo. Inclusive, uma das vantagens, por exemplo, no dia da prova, você pode usar régua. Quando eu era aluno, gostava de usar. Tá? Perguntas? Respondi, Valéria? Vitória? Perguntar se a prova está fácil, não está pronta ainda, mas normalmente não vai ter muita dificuldade, não, Juliana, eu acho. Tá assim, é um bom momento para aproveitar para aumentar a nota. Como falei no primeiro dia de aula, uma das coisas que eu não tenho um substituto foi o sistema de avaliação, felizmente. Mas a gente tem que seguir em frente. Não dá para ficar sem aula para o resto da. Gente, sim, vai ser algo. Eu acho que sim. Por exemplo, no semestre passado, ninguém ficou em prova final. Então, não é. Então, acho que uma coisa importante, quer dizer, fazer as listas, estudar o material, olhar com cuidado as instruções para ter certeza que quando chegar ali você sabe o que tem que fazer. Se você for deixar para ver qual é a instrução, para tirar foto, me mandar por e-mail depois que terminar, a chance de você se enrolar é grande. Então, esse apêndice de explicação do gráfico está discutido, debatido. Vamos passar para a página 3 das notas de aula. Essa chamada aqui para esse apêndice acontecer no final da página 2. Final da vira apêndice. Então, vamos entrar na página 3. O que acontecerá se o Y crescer? É um outro exercício. Vamos fazer aqui rapidamente. Então, delta Y positivo. Qual é o impacto disso sobre o P, usando esse modelinho aqui? Então, se você estava dizendo que o governo aumentou o Y, o governo aumentou o PIB, não estou dizendo isso, não. Todos os governos adorariam aumentar o PIB. O problema é que eles não têm uma fórmula para isso, fechado para isso, tá? Então, eu vou colocar aqui, esse aqui eu nem vou numerar, vou simplesmente colocar assim, MS, que não vai mudar, já vou colocar só MS. Vou lembrar que é oferta. Então, a curva de oferta está aqui. A demanda vai mudar. Por quê? Porque a gente está trabalhando com a equação, o ponto subjacente, esse gráfico da equação quantitativa, e lembra, a gente já falou aqui, que ela, na prática, é algo desse tipo aqui, ó. Então, observe o seguinte, para o mesmo... perdão, vou marcar aqui o equilíbrio, desculpa. Para o mesmo P, ou mesmo 1 sobre P, o aumento no Y faz com que a quantidade de moeda demandada aumente. Então, se as pessoas antes estavam demandando essa quantidade aqui, que é o que acontece no equilíbrio, ou seja, se o preço não mudasse, ao invés de demandar essa quantidade de MS, as pessoas demandariam uma quantidade maior, teria que ficar à direita. Então, o que for pensar é que a nova curva de demanda por moeda, ela passa aqui à direita. Um segundo, deixa eu mudar a posição desse D1. Está atrapalhando para escrever, então fica melhor embaixo. Por isso que quando eu era aluno eu gostava de usar lápis, porque às vezes eu ia desenhar alguma coisa, descobria que tinha alguma coisa, queria mudar a posição de algo. Vou botar o D1 aqui embaixo. Então, o que eu estou dizendo? Vamos lá. Vamos recapitular. O exercício diz o seguinte, aumentou o Y. Por quê? A gente está falando de um país produtor de petróleo que descobriu novas jazidas. Tá? Houve uma inovação tecnológica que aumentou a produtividade, agora a sociedade está mais rica. Pelo longo prazo, ela estará mais rica do que estaria sem a inovação tecnológica. Bom, o
O Y, então, aumentando, a quantidade demandada deveria aumentar. Então, a ideia é a seguinte: se o nível de preços não mudar, veja bem, se o nível de preço mudar, não estou dizendo que o preço não vai mudar. Estou dizendo, se ele não mudasse, as pessoas, ao invés de demandar MS, esta quantidade aqui, que é o que elas estão demandando no equilíbrio A1, ok? Elas vão demandar uma quantidade maior, por exemplo, algo que estaria associado a esse local, a essa posição aqui do eixo horizontal. Consequentemente, esse ponto que eu vou marcar aqui, olha, estou mantendo o P fixo em P1, então mesmo 1 sobre P, e se as pessoas demandarem essa quantidade, esse ponto aqui faz parte da nova curva de demanda por moeda. Mas eu usei esse 1 sobre P aqui, 1 sobre P1, só porque ele já estava desenhado. O raciocínio valeria para qualquer outro 1 sobre P que eu pegasse. Por exemplo, se eu pegasse aqui 1 sobre P til, a conclusão seria a mesma. Pessoas estariam demandando essa quantidade, agora vão demandar mais. Então vai ter um ponto à direita, associado a 1 sobre P til. Então, a conclusão, quando você pensa que generaliza esse raciocínio que eu fiz, fixando o preço em P1 para qualquer valor de P1, é que a curva de demanda ela se desloca toda ela para a direita, dessa forma aqui. Então, temos uma nova demanda por moeda que eu vou chamar de D2. Tá? Tem isso aqui que não ficou bom. Como se fosse em inglês é kink, um vértice, que não há razão de ser. Bom, então é assim. Então, essa aqui é a curva. O T2 também ficou horroroso. D2. E o novo equilíbrio é esse ponto aqui, que eu vou chamar de A2. E nós temos, então, aqui 1 sobre P2. Então, conclusão. Delta 1 sobre P é positivo, né? Porque ele cresce, é só olhar para o gráfico, 1 sobre P cresce. Consequentemente, o delta P é negativo, o nível de preços no longo prazo cai. Então, a elevação do PIB de longo prazo tende a puxar o nível de preços para baixo. Isso porque o M, quantidade de moeda circulando na economia, ficou fixa. Então, fixada a quantidade de moeda, mais bem, existindo mais bem na economia, isso gera uma pressão para que o nível de preços caia. Tá? Perguntas? V, velocidade de circulação da moeda. Professor, você pode repetir essa relação entre os preços e o PIB, por favor? Posso. Vamos lá. A Rafaela tinha perguntado, V, velocidade de circulação da moeda. Lembra, a gente partiu dessa equação aqui, aparece nas notas de aula na página 2 ou 1. Y maiúsculo aqui é o PIB real, vezes P, então isso aqui é o PIB nominal. Isso aqui é a quantidade de moeda, e o fato é que a mesma unidade monetária pode ser utilizada várias vezes. Então esse V chama-se velocidade de renda, é um indicador da velocidade com que a moeda circula, que ela gira na economia, tá certo? Então chama-se velocidade de renda. Aí entendi, professor. Ok, Rafaela. Aí uma outra menina tinha pedido para eu repetir ou para explicar alguma coisa. Quem foi? Fui eu, Vitória. Fala, Vitória. Qual era a dúvida? É para repetir o exercício? Não, a relação do P com Y, foi isso? Do PIB, não, da fração mesmo. PIB com os preços. Sim, aí, a conclusão que eu falei aqui foi o seguinte, eu analisei o gráfico e cheguei a essa conclusão aqui. Ó. Então, o que eu disse foi o seguinte, mantendo constante a quantidade de moeda que existe na economia, isso aqui não mudou, ficou parado, tá? Isso aqui que eu marquei agora em preto. Mantendo a oferta de moeda constante, a quantidade de moeda ofertada constante, uma expansão no Y, que é o PIB real, na quantidade de bens que existe na economia, tende a puxar o nível de preços para baixo. Tá legal? É isso. Foi a conclusão que a gente tirou. Obrigada. Mais perguntas? Mais perguntas? Não? Então vamos continuar avançando. Aí a gente vai entrar na segunda bullet item, na segunda bolotinha da página 3.
Em um ambiente de estabilidade econômica, o que é estabilidade econômica? Estamos num equilíbrio de longo prazo, não tem choques, ou seja, não tem guerra, não tem pandemia, não tem choque que afete consideravelmente a agricultura, tá? O nível de preço será determinado pela oferta de moeda, ou seja, a quantidade de moeda, essencialmente. Basicamente. Então, a ideia é, lembrando, mais uma vez, é a tal equação quantitativa que aparece até aqui. Ó. Posso apagar o quadro? Então, a ideia é observar o seguinte. Eu quero dizer, no ambiente de estabilidade econômica. Pelo menos a moeda circula com uma velocidade que não muda, ou é quase que constante, vamos dizer que é constante para facilitar. E o Y, PIB, está dado. Aí, veja que aí você pode resolver esta equação para o P dessa forma. Agora, mesmo que só para não haver dúvida, essa igualdade pode dizer que ela sempre se verifica. Por quê? PIB nominal está dado, o M está dado, o V você computa como resíduo. Basicamente, se você for pegar os dados e mensurar o V vai ser exatamente o que ele tem que ser para que a igualdade seja satisfeita. Então, eu sempre posso pegar essa equação e escrever isso aqui. Sempre posso fazer isso. Mas isso aqui não me diz muito sobre o nível de preços. O que eu estou querendo dizer? Basicamente, eu quero ter uma equação que me explique o comportamento dos preços. É isso que eu estou querendo. Ora, para que essa equação seja útil para eu falar alguma coisa sobre o P, eu preciso estar apto a dizer algo sobre o V, o Y e o M. Porque eu simplesmente digo, não, o P é igual a isso aqui. Mas eu não tenho a mínima ideia do que acontece com V, eu não tenho a mínima ideia do que acontece com Y, não tenho a mínima ideia do que acontece com M. Não houve progresso nenhum, ou muito pouco. Pelo menos não a ponto de eu estar apto a dizer algo sobre o comportamento de P. Então, o que o nosso autor está fazendo, ele está dizendo o seguinte, dada essa equação aqui, que é sempre verdade, em uma situação de estabilidade econômica, o V é quase que constante, vamos assumir que é constante, o Y está dado também. Aí a gente tem que o P está amarrado ao M. Tá certo? Aí você tem que a determinação do P é dado pelo M. Ok? Perguntas? Bom, então voltando aqui para as notas de aula. Então, no ambiente de estabilidade econômica, o nível de preço será determinado pela oferta de moeda, conforme aquela discussão que a gente tinha ali no quadro. Essa é a razão para a denominação de teoria quantitativa. Tá certo? A teoria, o nível de preço é determinado pela quantidade de moeda. Tem uma teoria que associa o P à quantidade de moeda. Aí eu digo assim, no presente contexto, estabilidade econômica requer que Y e V variem a taxas aproximadamente constantes, ou não necessariamente igual a zero. Na discussão que tem aqui no quadro, eu disse que o V e o Y eram constantes. Não precisa, poderia ter pequenas variações. Eu vou tentar ilustrar. Você vai tirar uma equação um pouquinho mais complicada. Então, vai ser esse desenvolvimento que eu faço aqui no quadro. Vamos lá. Eu vou passar isso aqui para o lado. Não, vou botar no quadro, não. Tem no PDF, eu vou tentar fazer no quadro, passo a passo. Então, vamos apagar, sair do PDF, vocês têm o PDF aberto, ficar com ele aqui na mão. Então, basicamente, eu pego a equação quantitativa, indexo as variáveis com T, para lembrar que eu estou falando em tempo, um ano, um mês, um dado ano, um dado mês. Aplico o logaritmo natural de ambos os lados, então eu tenho isso aqui, ó. Deixa eu botar na linha de baixo, vai mais rápido do que... Então, esse passo aqui, não temos nas notas de aula. Então, o LN do lado esquerdo vai ter que ser igual a LN do lado direito.
Agora, lembrando que ln de AB é igual a ln de A mais ln de B. Tá? Então, eu só aplico essa regra aqui. Fico com ln de MT mais ln de VT igual a ln de PT mais ln de YT. Isso vale para uma data T, vale também para a data anterior. Eu estou chamando de T-1. Aí toma a diferença, ou seja, subtrai a linha de baixo, subtrai esta linha aqui, desta outra linha aqui, você vai ter isto aqui, isto aqui apareceu aqui, agora, mais estamos falando disso aqui. É igual a... Eu vou continuar o igual aqui embaixo, gente, porque não tenho mais espaço. Acho que não vai dar tudo aqui. Então, eu vou puxar o igual, apertá-lo aqui um pouco. ln de PT menos ln de PT menos 1. Preto. Então, ele está aparecendo aqui, tudo está em preto. Vem para cá. Mais ln sublinhar com outra cor, aquele cinza escuro que tem aqui. Ok? Então, essa equação, ela parece... É 1, 2, 3... É a quarta linha nesse desenvolvimento que tem nas notas de aula. Aí, o que a gente faz no próximo passo? Eu simplesmente isolo esse sujeito aqui do lado esquerdo. Alguém se opõe que eu apague o quadro? Não? Então, o que vai acontecer? Quando você isolar o ln de PT, você vai ter que o ln do lado esquerdo, ou seja, uma álgebra simples, você vai ter que ln de PT menos ln de PT menos ln de PT menos 1 é igual a ln de MT menos ln de MT menos 1 mais... Não, eu botei a ordem aqui, é irrelevante, mas vou botar na ordem das 9 menos ln de YT menos ln de YT menos 1 e aí mais... Aí eu continuo, ou seja, continuando aqui embaixo, que na sala está toda na mesma linha, eu não consegui botar aqui nos quadros, ln de VT menos ln de VT menos 1. Tá? Aí eu uso o seguinte fato, para a gente já discutir, o ln para uma variável qualquer x, isto aqui é aproximadamente igual à variação percentual do x, certo? Ou seja, a primeira diferença do logaritmo natural tem que ser o log natural. Só é verdade para o log natural, tá? Para outro log não funciona. Pode pegar na calculadora e conferir depois. Isso aqui é aproximadamente igual à variação percentual da variável x, onde x é uma variável genérica. Consequentemente, eu vou ter o seguinte: variação percentual do P
vai ser aproximadamente igual a variação percentual em M, mais a variação percentual, menos a variação percentual do Y, mais a variação percentual em V. Então, de novo, usar cores aqui. Este sujeito aqui é isto aqui. Este sujeito aqui é este aqui. Este outro aqui é este aqui. E, por fim, usando o cinza escuro, este camarada é isto aqui. Isso aqui recebeu o número 1 nas notas de aula. É com a expressão número 1. Tá? Bom, então a gente tem que, pelo menos no longo prazo, o nível de preços é dado pelo crescimento da taxa de variação do P, que é a taxa de inflação, é dada pela taxa de crescimento do M menos a taxa de crescimento do Y, mais a variação percentual do V. Se o V for constante, por exemplo, então a taxa de inflação vai ser taxa de crescimento do M menos a taxa de crescimento do PIB. Tá? E aí isso vem também daí uma famosa declaração do economista Milton Friedman, de que a inflação é sempre em todo lugar um fenômeno monetário. Eu vou deixar claro. Houve uma geada em algum lugar, prejudicou a safra de café, então o preço do café subiu, isso impactou o IPC, a inflação foi mais alta esse mês. Não é disso que a gente está falando aqui. Isso é um fenômeno transitório, temporário. Falando de uma elevação do preço vira uma safra ruim. Não, está falando de elevação persistente dos preços, como nós temos até hoje no Brasil. É baixa, porque faz a história do Brasil, mas a gente sempre tem uma inflação, mesmo que abaixo de 10% ao ano. Isso essa elevação persistente do PIB ao longo do tempo, conforme a gente tinha naquela gráfica que a gente discutiu na aula passada, para você ter essa elevação consistente, você precisa ter o M acompanhando. Alguns autores falam combustível monetário. Tá? Perguntas? Não? Então, a gente vai falar agora aqui da chamada dicotomia clássica e a neutralidade monetária. Dicotomia quer dizer separação ou divisão em dois grupos. Nós vamos separar as variáveis econômicas em variáveis nominais e variáveis reais. Exemplos reais: PIB real, preço relativo, por exemplo, preço da batata, a razão entre o preço da batata e o preço da cebola. Salário real, que seja o salário que a pessoa recebe dividido pelo índice de preço. E exemplo de variáveis nominais. O exemplo de variáveis nominais, a gente tem o PIB nominal, preço da batata, salário nominal. Tá? Então, a gente está associado ao PIB real, tem o PIB nominal, tá certo? Pensar em preço da batata, você pode pensar preço relativo da batata e da cebola. Tá? Tem associado ao salário nominal, existe o salário real, que seja o salário nominal dividido pelo nível de preço, ou seja, o poder de compra do salário. E a neutralidade monetária ocorre quando mudanças na oferta de moeda somente afetam variáveis nominais. O que é isso? Estamos dizendo o seguinte: a moeda é neutra quando, por exemplo, aumenta a quantidade de moeda na economia ou diminui a quantidade de moeda na economia, as variáveis reais não são afetadas por isso, porém as variáveis nominais são. Então a ideia é assim, você teria há uma injeção de moeda na economia, o Banco Central expande a quantidade de moeda na economia, as variáveis reais ficam todas elas paradinhas, as nominais mudam, a gente tem neutralidade monetária. Perguntas até aqui sobre o conceito? Nosso autor vai usar isso bastante daqui para frente, e eu digo o seguinte: isso é uma descrição razoável, porém não é exata, do que acontece no longo prazo. Então a ideia, o que eu estou querendo dizer? Para o espaço de 2, 3, 4 anos,
uma expansão na quantidade de moeda não impacta o PIB, mas tem período transitório, então pode impactar o PIB, o desemprego. Tá? Assim como uma contração monetária, ela também afeta o PIB, o emprego, na direção oposta. A ideia usual é que uma expansão monetária tende a acelerar a economia transitoriamente, uma contração monetária tende a desacelerar a economia. Tá? Então, a gente vai assumir que isso se verifica no longo prazo. E aí, agora, dar aqui um exemplo de reforma monetária. Vários autores usam esse exemplo, não me lembro se o livro usa. Então, por que eles estão dizendo? Suponha que um belo dia o governo chega e diz, olha, estou recolhendo todas as moedas e trocando por cédulas novas, vou cortar 3 zeros da moeda. Isso deveria ter um impacto sobre o lado chamado lado real da economia, sobre o PIB real, sobre o nível de emprego? Não deveria ter. Porque, basicamente, nesse caso, a moeda é só uma unidade de conta, você estaria mudando a unidade de conta. Mas, então, por que usualmente uma expansão monetária não é neutra? Veja bem, uma coisa é falar reforma monetária, que como aconteceu aqui na época do Plano Real. Todos os valores foram ajustados pelo novo padrão. O Plano Real foi um pouquinho mais chato para fazer o ajuste, porque você dividiu por 2.750, se não me falha a memória. Ou seja, a unidade monetária que existia era 2.750 unidades da moeda que existia, então, que chamava Cruzeiro Real, se não me falha a memória, equivalia a R$1 no momento que o real foi introduzido. As reformas que a gente teve antes, no Plano Cruzado, no Plano Collor, eram mais simples, dividia tudo por 1.000, cortava 3 zeros de tudo. Então, pegar esse caso bem matematicamente bem simples, cortar 3 zeros. Então, numa reforma monetária, o que está acontecendo é que todos os salários são divididos por 3, todos os aluguéis são divididos por 3, todos os preços são divididos por 3, e as cédulas são retiradas da circulação. Sai uma cédula de 1.000 unidades monetárias antigas de circulação e entra no lugar dela uma cédula de 1 unidade monetária no lugar. Tá? Uma operação de mercado aberto não é isso. Quando o Banco Central injeta moeda na economia, não tem gente, a gente não sai correndo para ajustar os preços de acordo com essa injeção. Então, por exemplo, pensa o seguinte, que o Banco Central fizesse uma mega injeção monetária e dobrasse a quantidade de moeda na economia. Não, esse é muito... Vamos pensar, ele faz uma injeção monetária que equivale a 5%, algo considerável, tá? Pode ficar mais assim, 1%, uma injeção monetária de 1% na economia. Os agentes não saem correndo para aumentar todos os preços em 1%. Os trabalhadores não vão ter um reajuste automático de 1%. Os aluguéis não vão ser reajustados automaticamente por 1%, porque não houve uma reforma monetária. Tá? Ok? Então, a reforma monetária tende a ser neutra, no sentido que não tem efeitos reais. Uma operação de mercado aberto, não, porque não é exatamente uma operação, não é uma reforma monetária. É uma injeção de moeda que não é acompanhada por agentes cortando por zeros ou multiplicando preços por 0,01, nada. O caso eu tinha falado 1%, né? Os agentes deveriam multiplicar todos os preços por 1,01 para aquilo ser absolutamente neutro. Tá? Perguntas até aqui. Aí na última linha, não tem nada no chat. Então, eu digo assim, usualmente neutra. Seria neutra logo após o plano real. Desculpa, logo após o plano Collor. O plano Collor foi aquele que houve confisco monetário. Os recursos estavam nos bancos, conta corrente, poupança, fundos, ficaram bloqueados. Possivelmente não, né? Eu estou dizendo o seguinte, suponha que logo depois do plano Collor, 2 meses depois do plano Collor, o governo fosse a televisão, o presidente do governo, o presidente, ou o presidente do ministro da Fazenda, fosse a televisão e falasse, olha, gente, a gente quer fazer outra reforma monetária. No plano Collor houve uma reforma monetária também. E a gente vai cortar de novo, agora a gente vai cortar mais um zero da moeda. A gente devia ter cortado 4, só cortamos 3. Então agora daqui a uma semana a gente vai cortar mais um zero. Será que as pessoas aceitariam essa notícia tranquilamente? Obrigado, eu já vi a Vitória sacudindo a cabeça, dizendo não, na verdade, vai contrário. Né? Não, possivelmente vai ter alguma, entre aspas, maldade, alguma coisa, vai ter outro bloqueio. Então, a ideia é assim, para uma reforma monetária ser neutra, ela não pode ser associada a
expectativa dos agentes econômicos de que vai haver um confisco, alguma coisa do tipo, tá? Então, você pega vários livros de texto dando exemplo que a forma monetária é neutra, então, não necessariamente vai ser não. Pode acontecer, poderia, que um dia um governo tentar fazer uma reforma monetária e isso gerar um estouro, corrida bancária e coisas do tipo, tá? Então, vamos continuar avançando, passar para a próxima página, falar em velocidade e equação quantitativa. Então, como eu falei, a equação... Alguém levantou a mão, Augusto. Fala, Augusto. Aqui. Qual o gráfico, Augusto? Não está claro. Deixa eu ver aqui. Esse aqui? Não, esse aqui é expansão. Esse gráfico aqui? Era a hipótese do exercício. Eu disse que a hipótese tem uma certa quantidade de moeda na economia, que é o ICM1, e, por algum motivo, o Banco Central tira a moeda da economia. Ele, por exemplo, vende títulos no mercado aberto, entrega títulos para as pessoas e recebe reais. Tá? Então, o exercício era o M vai diminuir. A quantidade de moeda, a oferta de moeda diminui, consequentemente, a curva S se desloca de S1, a curva que representa a oferta de moeda, se desloca de S1 para S2. É só uma hipótese, a hipótese do exercício. Tá? A hipótese do exercício, o governo vai fazer isso. Por quê? A gente não discutiu. Simplesmente tomamos como dado que ele iria fazer isso. Tá? Ok. Então, a gente vai passar para a página 4, onde a gente tem velocidade e equação quantitativa. A equação quantitativa, como a gente já falou, é dada por mv igual a py. Logo, a gente pode resolver para o v, conforme a expressão 2, e tá escrito lá, então v igual a 250, acho que fica bom. Parece que sim. V é igual a P vezes Y sobre M. Então, usualmente, como eu já cheguei a falar aqui, é calcular como resíduo. Basicamente, você pega os dados do PIB nominal, o IBGE calcula, do Brasil, por exemplo, M, o Banco Central informa, e o V, você calcula de acordo com a Fórmula 2. É uma variável que você calcula como resíduo. Tá certo? Ela é relativamente estável ao longo do tempo. Tá certo? Agora, o seu primeiro ponto. Agora, o ponto 2. Considere a equação 2, está ali em cima ainda. Suponha que, no longo prazo, o Y é determinado por fatores reais e que o V é constante. Então, sair daqui, eu vou vir para o quase. Então, eu tinha lá a equação 2. V igual a P sobre M vezes Y. Acho que estou escrevendo de outra forma, para deixar. Eu isolei o P e o M, eu botei o Y um pouco para a direita. Suponha que no longo prazo o Y seja determinado por fatores reais, ou seja, não é afetado por mudanças em M, e que o V é constante. Então, um acréscimo, veja bem, se eu estou dizendo, isso aqui não é afetado por uma mudança em M, isso aqui também não. Quando eu mexer no M, a fração tem que permanecer a mesma. Então, se eu dobrar o M, eu tenho que dobrar o P. Se eu aumentar o M em 10%, o P tem que aumentar também por 10%. Então, um acréscimo em M terá como resultado de longo prazo um acréscimo proporcional em P. Tá? Proporcional pela mesma taxa percentual. Ok? Só para não haver dúvida. Para uma fração, por exemplo, estamos falando de duas variáveis genéricas, W e Z, indexadas no tempo, tá? Seja, não sei o que são essas variáveis, duas variáveis econômicas qualquer, por exemplo, salário e preço, não interessa quais são. Para essa fração W sobre Z ficar constante no tempo, o W e o Z tem que crescer a mesma taxa percentual. Ou seja, se uma dobra, a outra dobra. Se uma cresce 20%, a outra cresce 20% também. Então, eu menciono o seguinte, que esses itens 1 e 2 aqui, nas notas de aula, sintetizam a discussão contida nos itens 1
de 1 a 5 na página 341 do livro texto. Tá legal? Perguntas. Então, comentários adicionais sobre a teoria quantitativa da moeda. Foi um dos pilares da teoria macroeconômica até a década de 30. Deixou de ser com a Grande Depressão. Às vezes você vai ver em alguns lugares, alguns textos, que os economistas clássicos, antes da grande, os economistas que compartilhavam uma visão de mundo que era predominante entre os economistas, antes do Keynes publicar o livro chamado Teoria Geral do Emprego e da Renda e da Moeda, dizem que esses economistas clássicos acreditavam que o V seria constante. A velocidade de renda da moeda. Será que eles realmente acreditavam nisso? Algumas coisas que eu li parece que eles não acreditavam, mas acharam uma simplificação, mas ele admitiu que o V podia variar. Uma via entre eles, mas assim, não, V é uma variável, um parâmetro como o G da gravidade. Não tem. O V da velocidade de renda não tem por que ser constante. Agora, ele estava constante ou relativamente estável? Sim. A chamada teoria keynesiana que veio depois, aí não. Nela, o V estava longe de ser constante. O V podia oscilar muito. Então, quando a teoria Keynes, o trabalho de Keynes surgiu, basicamente a teoria quantitativa foi esquecida. Posteriormente, o Milton Friedman fez a chamada reconstrução da teoria quantitativa da moeda em 1956. Então, ele disse o seguinte, olha, não é que o V é constante, mas o V é um... Posso colocar aqui eu coloquei um V, esse V, quando você coloca assim, quer dizer que a variável em questão, que é o caso aqui é o V, depende, ou é uma função de algumas outras variáveis econômicas. Então, o que o Friedman disse é assim, não é que o V é constante. O que eu estou dizendo é o seguinte, pode uma coisa simples, o V é igual a 3 mais... Vou colocar, deve tentar fazer mais sentido. Menos 0,1 π mais 0,01y mais alguma coisa. Então, o que ele diz, a ideia do Milton Friedman era o seguinte, não é que o V é constante, o V tem uma relação, uma fórmula estável. Ou seja, esses números aqui estão fixos, não ficam mudando. Existia uma relação, não necessariamente linear, como eu coloquei, existia uma fórmula que relacionava o V, expressava o V em termos ou como função de outras variáveis econômicas, uma fórmula relativamente estável. Então, com isso, foi a chamada reconstrução da teoria quantitativa e ela voltou a ser relevante. Perguntas? Bom, então agora nós vamos fazer um estudo de caso rápido. O livro ele fala de 4 hiperinflações. Qual página, professor? 343 do livro. Obrigada. Tá? E ele tem 4 gráficos, que como estão no livro, não tem como colocar aqui. Vocês vão dar uma olhada, se ficarem curiosos, e particularmente olhar o da Alemanha. Você vai ver o que aconteceu com o nível de preços. Tem o último número lá na escala, eu tenho dificuldade para ler. Vamos lá. Aqui seria 100 mil, 100 milhões, 100 milhões, são o último número lá em cima na escala, eu acho que são 100 trilhões. Alguém pode dar uma olhada lá depois, tá? Então, o fenômeno foi mais severo na Alemanha. Tá? Desculpa, eu botei 10, acertei, agora ver, 100 trilhões, realmente, 10 elevado a 14, são 100 trilhões, tá? Então, tem gráfico para 4 países que se defrontaram com hiperinflações severas na década de 20, Áustria, Hungria, Alemanha e Polônia. Tá? Tem uma discussão interessante no livro, vale a pena ler. E o interessante, que chama a atenção, é que ele, nos gráficos ele coloca duas variáveis. Em azul, o nível de preços, preto, a oferta de moeda. Exceto no caso da Hungria, no caso da Hungria é mais difícil, mas nos outros casos, Polônia, Áustria particularmente, a Alemanha, você vê bem que a estabilização, ou seja, o fim do processo inflacionário, quando a reta dos preços passa
deixa de ser crescente e fica horizontal, ou quase que horizontal, ocorreu quando a oferta de moeda se estabilizou ou passou a crescer bem mais vagarosamente. Tá? Aqui é similar ao que a gente tem aqui para o Brasil, que a gente tinha discutido no começo da aula passada. Esse gráfico aqui, view, rotate left, acho que é isso. Isso, esse gráfico aqui. Nós temos que discutir esse gráfico e outros rapidamente. Tá? Também você vê para o Brasil um padrão similar aos 4 gráficos que o Mencken discute no livro. Então, mais uma vez, Friedman, inflação é um fenômeno monetário, alternativa do Friedman. Então, nós vamos agora falar de imposto inflacionário, página 5 das notas de aula, gente. Então, vamos lá. View, rotate, right, eu acho isso. Página 5. Mais um pouquinho, ver que está mais filho. Está aqui. Suponha que, por uma razão nobre, lógico, o governo resolve aumentar o salário dos professores das universidades federais. Ahá! Mas agora surgiu um problema. De onde é que vai, de onde virão? Como a gente vai financiar esse aumento? Pode, por exemplo, Delta ter positivo, aumentar os impostos, cobrar mais impostos. Ah, não, isso é chato. Ah, então emite moeda. Ninguém percebe. Tá? Há outras opções de financiamento que eu desconsiderei. Por exemplo, pode emitir títulos da dívida pública, que é o seguinte: você não emite nem moeda, nem cobra imposto hoje, mas lá na frente vai ter que cobrar mais imposto, porque a dívida ficou maior, vai pagar mais juros, assim vai. Então, eu tirei essas outras, vou manter a discussão bem ou vai cobrar imposto, ou vai emitir moeda. Pô, parece que emissão de moeda é superior, né? Não cobra imposto. Ah, mas existe algo chamado imposto inflacionário. O imposto inflacionário é pago pelos detentores da base monetária. Por quê? Lembra, o Banco Central é uma entidade que pertence ao governo, faz parte do governo, e a base monetária, como a gente falou, é um passivo do Banco Central. Então, quando o nível de preço sobe, o poder de compra da base monetária cai. Então, em termos reais, aquela dívida, aquele item do passivo do Banco Central está se desvalorizando. Então, é daí que vem o chamado imposto inflacionário, decorre da perda, está associado à perda de poder de compra da moeda, tá certo? Então, a ideia é assim, na hora que você tem isso aqui, ó, M0 é a base monetária. Então, o nível de preços cresceu. Passou de P2 para P1, tá? A fração M0 sobre P cai. Então, ou seja, tem um delta M sobre P, que é negativo, mantendo isso aqui fixo, tá? O M0 está fixo. Uma elevação no P faz com que o poder de compra da base, vou colocar um 0, né, que eu tinha colocado antes, caia. Tem um ganho para o governo, para o Banco Central. Então, o imposto inflacionário está associado ao imposto inflacionário essa perda de poder de compra da base monetária. É um imposto pago pelos detentores da base monetária. O Norgino vai fazer aqui, mas quando você trabalha com uma expressão chamada restrição orçamentária do governo, faz umas contas, o chamado imposto inflacionário aparece bonitinho ali, como se fosse um imposto como os outros. Tá? E no caso do M1, que aí você pode imaginar, é só a base monetária que cai. Que também, como tem também o M1, né? O M1 é emitido pelos bancos, os bancos também ganham, sim. Os bancos também ganham, mas no caso aqui, lembrar que o banco não cria, receita do banco não é imposto é receita do governo. Então a gente chama, chamar de transferência mais correto, chamar de transferência inflacionária, que eu coloquei transferência inflacionária, evidentemente está errado, né? Por isso é transferência inflacionária, que favorece os bancos comerciais, que são os bancos emitentes de depósitos à vista. Essa transferência decorre da perda de compra dos depósitos à vista. Então, colocando de outra forma. Lembra que o M1 é igual a PMPP, que é emitido pelo Banco Central,
mais depósito à vista. Quando o nível de preços sobe, há uma perda do poder de compra disso aqui, que é ser apropriado pelo Banco Central. E uma perda no poder de compra do DV, que isso aí é apropriado pelo benefício, vai para os bancos. Tá? Um ponto é que todas as hiperinflações ocorridas na história se verificaram na presença de déficits fiscais consideráveis. Tá certo? Então, o que estava acontecendo é que o governo, hiperinflações como aquelas 4 que o Mencken está definindo, que é você aqui no Brasil, o governo estava usando a emissão de moeda para se financiar. Ok? Perguntas? Então, vamos parar e vamos decidir a nossa vida e a matéria da prova. Vamos lá, talvez isso demore um pouco, a gente vai um pouquinho além dos 10. Posso apagar o quadro? Matéria da prova. Este tópico que nós vamos acabar na aula que vem cai. Então, matéria da prova. Tópicos 1, 2, 3 e 4. Ok? O que a gente faz na próxima aula? Então, é importante que vocês já tragam dúvidas. Tá? Próxima aula, a gente fecha esse tópico. Eu acho que não deve levar a aula inteira. Vou ficar surpreso se isso acontecer. Basicamente, a gente começaria de efeito Fischer, custo da inflação. Aí a gente voltaria a discutir esses gráficos que tem aqui para o Brasil. Estou imaginando que se leve 40, 50 minutos, se tanto. E aí a gente tira dúvidas. Mais uma coisa. Eu adoro os meus alunos, né? E, veja bem, eu faço coisas feias também, às vezes. Por exemplo, eu dou aula aos domingos. Parece que não pode, mas... Então, já queria que vocês comecem a pensar. Então, vamos lá. Matéria da prova. Desculpe. 1, 2, 3 e 4. Próxima aula. A gente termina o tópico 4 e deve sobrar meia hora, 40 minutos, talvez 1 hora para tirar dúvidas. Vocês já querem que, se vocês quiserem marcar uma sessão de dúvidas para o domingo à noite, a prova é segunda, né? Eu estou à disposição. Então, vocês vão pensando se vocês querem ou não. Tá legal? Aí me lembrem disso na próxima aula. Eu já estou aceitando aqui. Não, aí só me lembra para a gente marcar na próxima aula, tá, Vitória? Beleza. Assim, não teve... já fiz isso outras vezes. Assim, é impossível marcar no mundo pré-pandemia, era impossível marcar aula extra na UFRJ, porque era muito complicado conseguir. Para marcar uma aula extra, tem que reservar sala, né? Porque no dia e horário da aula, a sala está reservada para você, mas você resolver dar aula fora do horário, aí é uma complicação. Eu não faço. Mas aqui, essa sala virtual, eu tenho total controle, né? Então eu posso pegar e a gente simplesmente... Mas vamos lá, gente, para não haver dúvida. Vai quem quer. E se tudo correr como tem corrido até agora, a sessão de dúvidas eu também gravo, coloco no YouTube. Tá legal? Então me lembrem, a princípio está assim, uma chance grande de ter uma sessão de dúvidas no domingo à noite, e vocês vão me lembrar disso na quarta-feira. Mas tentem já trazer algumas dúvidas para quarta, e só assim, quarta-feira, ao contrário do que eu faço usualmente, não vou começar com as dúvidas, vou começar terminando a matéria e abro para as dúvidas, tá? Tá legal? Já tentem trazer algumas dúvidas, que possivelmente vai sobrar tempo, que se chegar, por exemplo, digamos que eu dê 40 minutos de aula, aí viro para vocês dúvidas. Ninguém tem dúvidas. Aí fica... Vai ser uma perda... Jogar tempo fora, né? Tá ok? Outras pessoas que estão... A Vitória falou que tem interesse na sessão de dúvidas, Luísa também. A Vitória falou oralmente, né? Os outros alunos, a Luísa escreveu, a Dominique, a Mariana escreveram. Professor, você tem ideia de horário no domingo? Sim, eu tinha pensado à noite. 7 à noite? O que vocês acham? 7 horas. Então, só para eu anotar aqui, para não esquecer. Por volta de ser 7, pode ser 7. Aí você me lembra que a gente tinha pensado primeiro 7 da noite, tá legal? Tá bom. Pode deixar. Tá. Façam perguntas agora, gente. Então, só uma coisa, vocês irem embora, aproveitar que eu estou aqui, deixa eu dar uma olhada na lista referente a esse capítulo, que talvez uma parte grande da lista já possa ser feita. Tem que abrir isso aqui. Não, é aqui. Isso aí era para ficar aqui. É isso aqui. Lista.
Lista referente ao tópico 4. Questões. 1 pode fazer. 2 pode fazer. 3 a gente acabou de discutir. 4 não. Questão para revisão 4, pula. Questão para revisão 5 pode fazer. Questão para revisão 6 pode tentar. É um pouquinho mais difícil. Problemas e aplicações. Deixa eu olhar aqui a primeira. Pode fazer a 1. Pode fazer a 2. A 3 pode tentar. A 4 também. Tá? Então, acho que só uma delas tem que pular, uma das questões para revisão, não é isso? Só a 4 das Isso, questões tá. para revisão. Então, quase que ali. Aí, vamos ver aqui essa questão adicional. O que eu pedi para as pessoas. Não satisfeito em torturar as pessoas com o livro, crio as minhas próprias questões, né? Cúmulo da maldade. Vamos lá. Pode fazer as duas. Tá? Ok? Agradeço. Não, desculpa. Perguntas. Alguém quer fazer? Então, vou parar a gravação. Não, não é aqui. A gravação é aqui.